um dos capítulos mais desagradáveis de ler, com aquela questão, né, de chocar os chocáveis. O que temos para hoje, Sanches e Dulcinea? Sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura. Mais especificamente, você se encontra no episódio de número 10 da nossa jornada de leitura conjunta Ulisses. Nós estamos lendo desde o mês de setembro até a metade de dezembro a obra máxima no que se trata de romance escrito no modernismo. E nessa semana nós lemos Nausíaca, um capítulo que pela primeira vez é o nome de uma pessoa, no caso de uma mulher, né, porque Telêmaco também era o nome de pessoa. O Joyce nos seus capítulos sempre fazendo referência a episódios, a criaturas, a lugares específicos da Odisseia, e dessa vez é de uma pessoa, a princesa Nausíaca. Esse episódio da Nausíaca é muito significativo, tanto por ela quanto o lugar onde você vai passar, como o Joyce vai espelhar isso no capítulo dessa semana. E por falar em espelhar, nós tivemos muitos paralelismos, né, muitas coisinhas, muitos símbolos vindo em pares. Na questão do corpo humano tem tanto os olhos quanto o nariz, tem a ver com os sentidos, né, os sentidos que serão estimulados no capítulo dessa semana. Nas cores cinza e azul, o azul nessa calmaria, nessa paz, mas ao mesmo tempo o cinza trazendo algo turvado. As cenas como as pedras, não apenas o lugar de fato onde o Bloom, nesse caso, se encontrará, mas numa espécie também de labirinto entre as pedras dessa praia, labirinto também de imagens, de segmentos, de confusões que vão acontecer ali. Isso tudo muito bem entranhado, amarrado numa técnica diferente e novamente uma técnica que tenta reler ou transcrever, trazer isso para a forma escrita, movimentos do corpo. Nesse caso, a tumescência e a detumescência. O Digma voltou, não voltou dos mortos, né, mas a menção dele novamente. Estamos ainda num dia, num período de 24 horas, então é normal que ele apareça. Mas a forma como é mencionado aqui, né, o Bloom indo visitar a mãe do Digma, oferecer-lhe suas condolências, faz com que esse fantasma da morte, da questão da perda, mesmo que o filho dele não seja tão mencionado, esse espectro da morte esteja mais uma vez sendo lembrado, não só para o Bloom, mas para nós leitores. Esse luto constante, um dia só, mas com tantas páginas que nós já lemos, esse período tão grande na mente dele, do Dédalus, dos outros personagens, traz essa expansão e a morte sempre batendo e catucando e deixando essa extensão, essa ampliação maior pelo luto também, né, pela ausência, pela dor. Uma coisa engraçada nesse espectro de morte, de escuridão, é que nesse horário aqui, esse episódio se passa já no período noturno, né? No Cíclope, que nós estávamos na taberna, já era escuro, por isso, né, a taberna no caso o pub. Eu tive que reler algumas partes porque eu imaginei tudo de dia, o que dava um sentido, e quando eu lembrei que isso estava se passando às 10 horas da noite, reler essas mesmas cenas, essas descrições, imaginando-as no escuro, claro, uma cidade já em modernização nos 20, mas não com toda a iluminação que nós temos hoje, traz outra, não só imagem, mas conceitos e reflexões sobre o que acontece aqui, né? Na página 575, por exemplo, tem uma reflexão sobre o espaço do real em conflito com o ideal, na vida, mas em cenas, em episódios que estão acontecendo ali, que traz novamente a essência de quem são os grandes personagens desse livro. Na minha leitura, até então, muito mais o Bloom do que o Dédalus, mas especialmente o próprio Ulisses, o livro em si como seu grande personagem, e até mesmo a própria cidade de Dublin como o personagem mais importante, talvez nem tanto que o Bloom, mas na minha visão, na minha leitura, pelo que tá me fisgando até então, mais importante que o Dédalus. E como, na verdade, tudo isso, Ulisses, a Dublin, o Bloom, eles estão conectados, né? Vão ter cenas que isso vai ficar muito claro nessa semana. E fez refletir, pensando, né, mais uma vez sobre o modernismo, como essa obra se encaixa no modernismo, como a metaficção, ou a revisão dessa metaficção que já existia séculos atrás no modernismo, como ela está a serviço de outros aspectos, de outras ideias. Nesse caso aqui, a metaficção, a referência metaficcional, que traz tanto o ápice da cena do Bloom na praia, mas também do livro como um todo, né? Mostrando que a forma
escolhida não é qualquer uma, que o texto que está sendo produzido aqui não é qualquer um, e por mais que ele tenha essa referência metaficcional, ele vai mais além disso, porque nem o Bloom, nem o Daedalus, nem ninguém não tem essa referência de saberem que estão num livro, não é? Para nós leitores, pela voz desse narrador, fica isso muito forte, exatamente por estar muito bem amarrado o espaço da cidade, que se passa na cabeça dos personagens, essas referências, essa correlação com a Odisseia, com o personagem do Ulisses grego, com esse Ulisses irlandês livro. Por relacionar o Ulisses com a Odisseia, a praia, ou as praias, né, pensando na Odisseia, é toda essa trajetória pelo mar, é o lugar da libertinagem. Ainda que se encontrem sereias e outros desses personagens sedutores no alto mar, mas exatamente é no espaço das praias, das orlas das ilhas, que o Odisseu, que o Ulisses vai ter contato com as ninfas, com as deusas, com as princesas, com as mulheres com quem ele vai ter essas relações, tanto ele quanto outros personagens. Mas parar pra pensar também a praia no século XX, né, quando tá sendo escrito aqui esse livro, como esse espaço vanguardista. Vamos lembrar que aqui nós já temos as primeiras roupas de banho, não como hoje. Naquele momento já era algo muito diferente, era algo chocante em alguns aspectos, demonstrar tornozelos, mostrar pedaços do braço, parte da perna. Mesmo esses impulsos sexuais, essas tensões sexuais acontecerem durante todo o livro por diversos motivos, com diversos personagens, vamos lembrar do que o Daedalus faz na praia essa semana, o que o Bloom tá fazendo também. Talvez o espaço mais propício para heresia no campo das temáticas no Ulisses seja a praia. E o Bloom encontrou essas três jovens com os gêmeos, né, a Gert, que é a principal, que seria a babá dos nenenzinhos, essa virgem que aparentemente está seduzindo, que compara muito com essas mulheres da Odisseia, né? Sempre ninfas, princesas, jovens, com esse aspecto virginal e ao mesmo tempo muito sedutoras, que é o caso da Gert. O narrador satiriza e deixa muito claro que aparentemente não é tão virgem assim. No entanto, ainda que não seja a mente do Bloom falando, tem esse jogo de sedução. Ela realmente está provocando ou é a cabeça, é o que o Bloom está pensando? O ponto principal, o final disso, de chegar ao ápice, o Bloom ele se masturbar na praia enquanto ele vê a Gert ali brincando com as crianças e interagindo visualmente com ela, vai muito para além do simplesmente o fato do Bloom estar se masturbando, é um ponto de heresia temática, digamos, dentro da obra. Mas três questões. A primeira, esse ponto da união do livro da Dublin, do espaço, do texto com o personagem, porque quando o Bloom entra em êxtase tem a explosão, né, dos fogos de artifício, como se tivesse tudo sincronizado. E em segundo lugar, talvez dos três pontos, o que mais encantou, o mais importante, é esse vocabulário não direto. Diferente de outros momentos onde se tratou de questões sexuais aqui, que foi muito para chocar mesmo, trazer esse aspecto cru, trazer essa heresia, né, chocar os chocáveis, novamente para repetir o termo do Peter Gay. Ele não é direto, mas é uma inferência ainda muito explícita para a época, e ao mesmo tempo que você, leitor, pelo menos essa foi a minha perspectiva, sente nojo do Bloom. Lembremos que não somente é no espaço público, é uma espécie de assédio, mas é uma menina. Essa forma, esse vocabulário como o Joyce vai produzindo, causa uma diferenciação muito grande entre os desejos sexuais e a ação sexual em si, e o desejo para além de simplesmente, é claro, influência de Freud, sem sombra de dúvidas, nesse momento também, para além de desejo, simplesmente um instinto ou desejo sexual, mas isso como impulso, como algo que reflete sobre outros aspectos da formação humana, não apenas uma questão biológica, mas especialmente da psique. Lembremos, Exame Cerrado de Si Mesmo, e um personagem extremamente angustiante de que nós estamos passando pela cabeça dele. Ele chega a esse momento e aparentemente ele não está ali à toa, ele não aconteceu ali na praia com aquela moça simplesmente porque ele deu na telha. Ao mesmo tempo que a cena nos dá esse nojinho do Bloom, a linguagem usada traz dignidade para ele. Essa linguagem, refletindo o pensamento, a forma de ser do Bloom, traz também esse caráter ritualístico dele, que ele muitas vezes colocou pelo ponto de ser judeu, né, pela sua etnia, suas tradições. E essa semana, nesse texto, foi mencionado a mezuzá, os tefelins, objetos, significados, símbolos que fazem parte dessa cultura judaica, que são muito
muito fortes dos pontos dos rituais. E o Bloom, ele tem essa característica ritualística, né? Lembra do processo dele sair de casa cedo porque queria comer a carne XY, o jeito como ele trava os seus embates profissionais, como ele enxerga a relação com a Molly, como ele vive os seus próprios conflitos. Então até essa cena, esse jogo de desejo ali também passa por um ritual, porque é a forma de ser, de pensar do Bloom. E aí chega no terceiro ponto, seria então o Bloom o nosso Brás Cubas irlandês? Porque depois de todo o jogo ali de sedução, que ele se masturba, ele chega ao êxtase, ele só depois de tudo isso percebe que ela é coxa. Ele diz pra si que se tivesse percebido isso antes, talvez ele não tivesse conseguido abstrair e chegar no orgasmo que ele chegou ali na praia. Aumenta o nojinho que a gente sente por ele e que traz, pelo menos pra mim, como leitora brasileira, uma identificação desse homenzinho desgraçado, desse personagemzinho que até então a gente gostava tanto, ele é infeliz, e que é muito, muito próprio da nossa literatura. Não só isso, claro, Machado é século XIX, tem toda uma questão, mas ainda mais presente, ainda mais próximo dessa literatura modernista de modo geral, e faz com que ele tenha esses ares de superior. E o Bloom, falando disso, ele tem um ar de superioridade em relação a muitas coisas. Nesse momento, a ela, esse objeto de desejo que tem defeitos e que por isso ele estaria acima dela, talvez até por essa abstração de conseguir e não ter percebido isso antes. Um homem que foi rechaçado, que tá em crise, tá talvez com um pouco de complexo de inferioridade, e então ele tem não só esse orgasmo nesse sentido do que isso representa na função mental dele, mas agora de se colocar acima do seu próprio objeto de desejo, né? Psicanaliticamente é algo muito interessante. Esse ar de superioridade também vem na comparação que ele faz com o Boylan. E veja bem, a chave desse ato que o Bloom faz na praia é muito significativo, porque muda a percepção dele, a visão que ele tem de várias coisas. E até então se comparava e tinha essa aversão ao Boylan, se coloca agora como superior, porque o Boylan é chucro, o Boylan é o amante de uma mulher mais velha. Ele agora, no caso, tem esse momento de prazer com essa menina que é mais nova, e ainda mais através da ideia do abstrato, o que colocaria ele como superior, né? Vamos pensar a relação também com a Odisseia, tem muito isso na cultura greco-latina, o homem mental, o homem da cabeça, da razão, ele ser muito acima do homem que vai pelos impulsos, pelos instintos. Ele até usa essa expressão, né, depois do que acontece, que isso fez se sentir mais jovem. Essa dignidade do ritual, como ele não chega a tocar na moça e é no campo das ideias, isso também o coloca acima da Marion, no campo das ideias, da capacidade e inteligência acima do Boylan, até se colocando assim como tendo mais cultura, que é um fato, mas mais cultura, mais conhecimento do que o Boylan, não só no ato sexual, mas no que passa pela mente. Mas ainda assim, essa oscilação da angústia faz com que ele tenha essa superioridade, mas depois já se veja novamente essa visão baixa e rebaixada que ele tem. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Me diz o que foi que te chocou mais no episódio dessa semana, se você imaginou outras metáforas, outras questões que eu não coloquei aqui. Nos vemos semana que vem, na segunda-feira, pra continuar falando sobre o capítulo Um Caso Gado ao Sol. Nas quartas a gente se encontra no Em 5 Minutos, e na sexta-feira pra um vlog muito legal, um vlog mais participativo de uma coisa que a gente fez aqui muito no início do canal. Eu tava com vontade de fazer, nós vamos retomar nessa e na outra semana. Então fica atento também ao Instagram pra você não perder os spoilers. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs de vento. Valeu!